Muito bem, você está em mais uma edição aqui do BNcast, né? O podcast da Biofer Natural Tech. Meu nome é Caio Camargo, sou especialista em inovação nos negócios. Nesse episódio especial estou com nada mais, nada menos um grande amigo, Estevan Sartorelli, o fundador da Dengo, hoje conselheiro, né? Exato. Hoje conselheiro. O chapéu de CEO está na mão de quem hoje? O papel de CEO está dividido em 3 mulheres encantadoras, a nossa chocolatier, nossa diretora comercial e nossa diretora de marketing atualmente. Elas estão co-liderando temporariamente o negócio aí até que a gente defina em semanas ou meses uma nova CEO, se possível. Maravilhoso. Estevão, a história da Dengo é muito fantástica e muita gente ainda não conhece a Dengo. A Dengo ainda precisa ser conhecida do grande público. Você às vezes está muito mais em São Paulo, Rio, algumas praças está bem estabelecido. Hoje você está em quais estados hoje com a Dengo? Hoje, Caio, nós estamos presentes ainda de forma muito concentrada em São Paulo e Rio de Janeiro e particularmente nas capitais. Nas capitais. Nós chegamos aí no último mês a 53 lojas no Brasil. 2 lojas fora, nossas 2 pioneiras e primeiras tentativas de internacionalização em Paris. Nós vamos chegar daqui a pouco para perguntar esse tema também. E eu falo para você, e é interessante, né? Porque dificilmente quem experimenta um produto da Dengo, né, não vira um fã da marca. Mas quando a gente fala de fã da marca, muita gente só está tangível ao sabor. Mas eu queria que você contasse a história da Dengo a partir da onde ela nasceu, da fundação, que é uma história muito bonita, cara. Muito bem, Caio. Antes de tudo, é um prazer estar aqui contigo e com os que nos assistem. Sou um admirador do seu trabalho no VarejoCast, um ouvinte assíduo. E espero que essa conversa nossa seja tão boa para aqueles que nos assistem como um bom Dengo, um bom chocolate. Eu ia falar isso, é tão boa quanto um chocolate da Dengo. Caio, existe uma máxima em alimentos e bebidas que a gente acredita que o primeiro momento de verdade é a boca. Não há proposta de valor, storytelling, conceito que suporte se no momento da verdade, e aqui a gente não precisa ser gourmetizado ou não, todos nós temos uma língua e células degustativas ali que permitem a gente julgar se aquilo é gostoso ou não. Então, químico. A gente diz que o sabor é soberano. Então, antes de tudo que a gente vai trazer aqui, o compartilhar sobre sermos um negócio de impacto com propósitos de nascimento, é verdade que parte substancial do nosso crescimento se deve a sabor em primeiro lugar. A gente precisa, sem dúvida, oferecer aos nossos consumidores, aos nossos amantes do bom chocolate, um chocolate que antes de ser do bem, seja do bom chocolate. Adorei essa, cara. Essa eu não tinha escutado de você ainda. Mas como que nós nascemos, né? A Dengo possui 2 cofundadores, eu e Guilherme Leal. Guilherme Leal, que também é fundador da Natura, ele chega à região baiana em meados de 2005 para ali desenvolver uma área de veraneio familiar. E o pouco tempo ali ele começa a se identificar com as dificuldades territoriais e da comunidade. E ele constituiu ali, em Serra Grande, ali entre Ilhéus e Itacaré, a grande região de produção de cacau do Brasil hoje, exatamente, certo? O grande epicentro do cacau brasileiro ainda é Ilhéus e Itabuna. O estado baiano representa aí por mais da metade da produção brasileira ainda de cacau. E é nessa região feia, diga-se de passagem, triste, né? É triste, eu acho triste, né? É deprimente, complicado, assim, então não tem nada lá para se fazer. Nada. E qual é o ponto aí, Caio? Com a beleza e com o capital natural que ali existe, um dos incômodos de Guilherme na época era que aqui isso não se traduzia em riqueza e qualidade de vida para as pessoas que viviam na região. Perfeito. E isso foi o fator determinante para ele estabelecer o Instituto Arapiaú. Em meados de 2006. Arapiaú, exatamente. E o primeiro projeto do Instituto Eu tenho que te perguntar qual é o significado de Arapiaú. Tem um significado aí. Foge-me a memória, mas é terra sem males, muito provavelmente. Muito bom, cara. Exatamente. Vem do idioma indígena. E o primeiro programa, o primeiro projeto do Instituto Arapiaú, que ainda existe, tem várias vertentes atualmente, é o Programa Bahia, que é um projeto de desenvolvimento territorial para que destrave desenvolvimento territorial sustentável no eixo sul baiano. E poucos estudos realizados ali, percebeu-se que a cadeia cacaueira, um resgate da cadeia cacaueira, seria fundamental para retomar desenvolvimento das pessoas e desenvolvimento econômico da região.
Aliado à cadeia cacaueira, tinham outras duas cadeias de importância, o ecoturismo e a civicultura ou florestas. Sim. Quando o Guilherme entendeu isso, ele se deparou que vamos precisar então entender de cacau. Eu me junto a esse processo cerca de 10 anos depois, apenas em meados de 2015. Quando ali, pós um processo longo que eu tive de Natura, passei por um sabático, eu me juntei ao Arapiaú, o Instituto, para conduzir um projeto setorial. Nós não tínhamos ideia ali ainda de desenvolver uma marca, que tinha como objetivo propor uma teoria da mudança para o setor na região. Maravilha. E desta teoria da mudança surgiram várias iniciativas que algumas delas caminharam e se concretizaram. Centro de Inovação do Cacau, vulgo SIC na região, o selo de indicação geográfica, que a gente chama de G Cacau Baiano, ou Sul Bahia, e outras iniciativas aqui para não me perder. É só para colocar um pouco de cor naquilo que a gente está falando, um pouco de tintura naquilo que a gente está falando. Qual é a situação que foi encontrada para dar esse estalo de desenvolver um instituto? Tal? Qual era o cenário que vocês tinham com esse produtor? A dificuldade, quando a gente analisa um pouco, apesar do chocolate ser uma das iguarias que mais encantam o umbigo e o estômago, quando a gente vai para a origem dessa cadeia, é uma pena dizer isso, Caio, mas mundialmente falando, ela é uma cadeia de misérias ou de mazelas. Exatamente. Né? 3/4 do cacau vem da África, numa condição em que mais de 90% dos produtores vivem ali abaixo da linha da miséria. Um produtor de cacau, ele ganha ali cerca de $1 ou menos por dia para sustentar uma família de 4 a 5 pessoas. No Brasil, essa realidade é bem melhor. Tá? A gente não tem nuances de trabalho escravo, trabalho infantil na cadeia no Brasil. Mas são famílias rurais, mas mesmo pequenas, assim, sem pasme, evolução. Caio, metade dos produtores de cacau até então, eles não recebiam um salário mínimo, eles recebiam menos de um salário mínimo para sustentar uma família de 3 a 4 pessoas. Com um trabalho de 12, 14 horas ali, fácil num dia de colheita, processo e tudo mais, né? Então, logo que eu me conectei ao cacau, eu percebi que a gente não terá ou não teríamos uma cadeia sustentável se nós não promovêssemos cacau sustentável. E nós não teríamos cacau sustentável se nós não produzíssemos ou proporcionássemos renda decente para pequenos e médios produtores na região. E isso que eu comento aqui vale inclusive para roupa, para calçado, vale para cosmética. A temática de renda digna, até pouco tempo, ela era distante do mundo dos negócios. Sim, com certeza. A gente entendia que isso era responsabilidade do Estado. Exato. Mas as empresas conscientes e responsáveis, cada vez mais, elas vão ter que entender que é papel dela entender qual o percentual de produtores, colaboradores, fornecedores que tem renda digna. Por quê? Porque a renda digna, ela reempodera orgulho, ela reempodera situação no sentido de eu me situo aqui, eu vou permanecer aqui, com dignidade e com decência. Porque se você fixa o homem no campo, Caio, mas sem renda digna, você está aprisionando ele numa situação indigna do viver. E que em algum momento isso se finda, e eu falo assim, quando a gente fala da palavra sustentabilidade, é de você sustentar também o negócio, não só, assim, se você está explorando, uma hora aquilo você vai perder e realmente você pode perder o seu negócio. A sustentabilidade também tem na econômica do negócio, faz parte de dar esse apoio lá na outra ponta da cadeia que pouca gente tem assistido hoje, né? Exatamente. E daí qual foi a propulsão que nós tivemos? Na tentativa de influenciar alguns atores da cadeia para criar mecanismos de pagamento de prêmio, de preço que endereçassem renda digna, a dificuldade que a gente se deparou ali, a gente falou, por que não nós mesmos concebermos um case, um MVP, um piloto, uma POC, como a gente queira chegar, exatamente, de um modelo em que a ideia fundamental era criar um modelo que ao mesmo tempo remunerava melhor o produtor substancialmente acima do preço de commodity e oferecia ao consumidor final brasileiro um chocolate com mais cacau, menos açúcar, nada de gordura hidrogenada, sem aromatizantes e sem conservantes ou os químicos desnecessários. Essa foi a pedra angular ali do nascimento do negócio, que a gente submeteu isso a um piloto, que nós iniciamos nesse mês de junho. A gente completa agora os 8 anos de operação, com a primeira operação nascendo no Morumbi Shopping. E logo nos 3 primeiros meses dessa operação... Só fazer um parênteses aqui que é importante, cara, que você já fala isso de maneira natural e parece simples no teu dia a dia, mas
Normalmente, tradicionalmente, os modelos de negócio que optam por criar um negócio de propósito, eu primeiro penso no negócio em si, para depois pensar na cadeia produtiva, onde é que eu vou achar pessoas qualificadas. A beleza da Dengo é que ela começa exatamente do lado ao contrário. Eu começo a partir do cacaueiro, da plantação, do produto e qual que é o digno para esse cara e como que nessa cadeia se transforma até a ponta do chocolate, não o contrário, como todo mundo costuma fazer quando pensa num produto. Sem dúvida. Eu acho que a beleza mais, a coisa mais sensacional da marca. E cada vez mais, Caio, eu percebo isso. Eu digo sempre que se nós tivéssemos começado a Dengo por um estudo de mercado, e olha que sabemos fazer estudo de mercado, e até fiz posteriormente, mas se tivesse começado por um ângulo de estudo de mercado, tentando identificar uma oportunidade, posicionamento de chocolate, a conclusão que a gente chegaria é: façamos nada. Exatamente. Porque existem mais marcas do que o mercado demanda em existência hoje. Não, vamos lá, o cofundador é uma das empresas mais simbólicas em termos de sustentabilidade, que é a Natura, né? Exatamente. A Natura, infelizmente, até porque já era uma empresa consolidada quando começou a olhar um pouco mais afinco todos os processos sustentáveis, ela foi atrás dos processos sustentáveis como consequência do negócio e não exatamente como a Dengo foi, podendo começar do MVP, exatamente como você falou, a partir do propósito. Que essa é a beleza que pouca gente conhece da Dengo quando consome no shopping o chocolate ainda. Muita gente ainda não chegou a mensagem, né? Sem dúvida. E eu acredito que o sabor é fundamental como principal elo. Exato. É ele que tem que ser o gancho, porque senão é forçação de barra. E diga-se de passagem, o consumidor, todos nós estamos cansados do excesso do discurso da sustentabilidade, do ESG e até mesmo do propósito. A gente diz às vezes que a gente já tem até bode, então isso tem que ser algo processo que você precisa ser percebido, você precisa entregar, seja na sua embalagem, seja no seu atendimento, seja na sua loja, uma experiência que a pessoa entenda que por coerência e consistência você demonstra um novo jeito de fazer negócios. Fácil? Não é fácil. É algo que eu acredito que todos os negócios precisam começar cada vez mais, Caio, seja na alimentação, seja fora dela, se perguntar assim, é a melhor escolha para os nossos negócios? E eu não estou dizendo que é simples fazer isso também. Sem dúvida, é algo que às vezes parece um tanto óbvio, mas não é. Se nós olharmos hoje uma fala de combinar remuneração melhor ao produtor e de um chocolate mais saudável, parece um tanto básico e óbvio isso, mas não era assim até o surgimento de Dengo, que a cadeia cacau-chocolate no Brasil e no mundo, muitos dos mercados se posicionavam. E foi interessante ali, Caio, que logo nos primeiros meses nós tínhamos ali que validar 2 fatores críticos do sucesso. Um é se nós íamos conseguir engajar os produtores a produzirem um cacau de qualidade para receber mais por ele. Perfeito. E o outro fator crítico de sucesso era entender se o consumidor final ele entenderia essa proposta de valor e geraria recorrência e retorno de clientes. Vamos fatiar. Primeiro desse lado do produtor. Qual foi o desafio e ele entendeu isso no momento? Ele conseguiu entregar esse produto no primeiro momento para você? Ou teve uma jornada de construção pesada de processo? Caio, só para você ter uma ideia. Imagina um branquelo com sobrenome italiano, com sotaque um pouco paulista, chegando junto com uma outra mulher que tem um desafio cultural também, a Andresa, que desde o começo está comigo como líder de produtores, chegar e convidar 200 produtores na região. Apareceram 3. E desses 3, nós convidamos mais 3 que estavam ali no mercado, no boteco do entorno e começamos com esses 6. E ali eu aprendi uma coisa, tudo que é grande um dia começa pequeno. Exato. A nossa primeira compra de cacau, eu brinco até hoje com a Andresa, que a nossa primeira compra de lote de cacau, a gente fala em lote de cacau, a gente já pensa em algo expressivo, né? A nossa primeira compra foi míseros 30 quilos de cacau. Sabe o que é 30 quilos de cacau? É meia saca de cacau. Para o produtor é nada isso. Para o produtor é nada, imagine para uma loja de chocolate. Eu até brinquei com a Andresa naquele momento. Será, Andresa, que nós vamos conseguir ter algumas sacas ou toneladas de cacau? Porque no nosso plano de negócios a gente tem talvez umas dezenas de lojas na nossa intenção. Mas foi o fato daquele produtor ter recebido um prêmio de preço que a região nunca tinha recebido, que a nota fiscal do produtor, quando caiu no WhatsApp da sociedade local, fez com que o marketing velho, bom e eficiente boca a boca fizessem com que viesse uma camada de outras pessoas que falassem, não, isso é realidade, não é mais discurso, não é mais convite sem entrega. E historicamente tem vários produtores que eles guardam alguns recibos ou algumas notas de vendas realizadas pela Dengo,
porque foram valores que eles nunca tinham recebido. Olha só como o impacto é diferente e mais do que o dinheiro recebido é aquele impacto quando ele olhou para a família dele, né, cara? Que é o que você falou, uma família que estava em subsistência com menos de um salário, o valor que ele viu naquilo, né, cara, foi fenomenal. E Caio, e com toda a humildade, o que eu costumo dizer é que quem faz isso não somos nós como Dengo. Desde o princípio nós dizemos que nós somos uma ponte que conecta quem produz a quem consome. Quem remunera melhor o produtor é o consumidor. E eu tenho dito muito a importância de nós como brasileiros, seja na alimentação, seja na vestimenta, seja em outros hábitos do nosso consumo corriqueiros. A gente precisa diariamente ganhando essa consciência de entender que tudo aquilo que a gente consome tem alguém por trás daquilo. E o produto demasiadamente barato, alguém está pagando essa conta. Se não é a nossa saúde, é a saúde pública. Se não é a saúde pública, às vezes é a nossa comunidade, que a gente começa a reclamar da insegurança, da perda do comércio local, mas a gente não percebe que aparece aquela promo vinda do outro lado do mundo, aquele momento parece que nós nos transformamos outra pessoa, que desincorpora todo o conceito, a vivência e a consistência. E alguém está perdendo nessa cadeia, digo isso, que você falou, é muito importante. É um processo, Caio, que todos nós passamos. Eu falo, eu também passo por esse processo de ganho de consciência, mas isto é um privilégio. Não estou fazendo aqui apologia a qualquer tipo de falar, não, então a partir de hoje só consuma produtos caros. Não é sobre isso. Aí que está, não é uma questão de cara, é uma questão de consciência. Até porque do outro lado, que você está falando com o consumidor, que falou, vamos fatiar em dois momentos aqui, né? De fato, se você tivesse entregue, né, verdadeiramente falando, e até tecnicamente, para não achar que a nossa audiência achar que é bajulação aqui na conversa. Nós somos amigos, mas a gente gosta de fatos aqui. Se o produto ele fosse mediano, um sabor comparável a outras marcas, se fosse alguma coisa fácil de achar no mercado, talvez o consumidor não estivesse disposto a pagar um pouco mais, né, por um sabor igual só apenas pelo privilégio da sustentabilidade. Por mais que entendesse a história, fosse esclarecida as histórias, não comprar. No final do dia, que você falou, as pessoas pagam mais para ter um chocolate melhor pela própria indulgência, né, cara? Que é um termo que você gosta muito de usar. Exatamente. E essa indulgência a gente recebe mais. Não é um ato, por mais generoso que seja, por mais consciente e humanista que seja, ele é um ato maduro. O consumidor que move toda essa cadeia, ele paga um pouquinho mais? Paga. Mas ele recebe mais. Porque ele recebe daí um cacau saudável, sadio e de melhor qualidade. O fato de ele receber um cacau de altíssima qualidade, eu falo que o que nós fazemos no processo de industrialização é meramente cuidar e preservar aquilo que o produtor, com todo respeito, já produziu. A gente honra e respeita aquele cacau. Isso faz com que a gente não tenha que utilizar de processos ou de mecanismos para ocultar notas defeituosas. Por exemplo, uma prática muito comum ainda na cadeia cacau-chocolate é o uso de aromatizantes. E por que usa-se tanto aromatizante? É porque existe muitas notas defeituosas no cacau. Vem de um cacau doente na sua grande parte das vezes. Quem aqui de nós toma um bom vinho aromatizado? Quem aqui come um queijo mineiro de premiação ou não aromatizado? Se isso é válido para um bom queijo, para um bom vinho, também vale para o bom chocolate. Uma das formas de nós como consumidores entendermos se aquilo é de altíssima qualidade, aquele cacau é proveniente de qualidade, é entender se tem algum aromatizante. Se tem aromatizante, quase que 100% das vezes é porque vem de um cacau doente ou de um cacau que tem notas não nobres ou notas defeituosas e que se joga uma carga de vanilas ou baunilhas para ocultar notas defeituosas. Como o café, por exemplo, que se faz tanta coisa estranha. Lembra da torra alta, né? Eu lembro que quando era pequeno em casa, minha mãe se orgulhava de comprar o café extra forte e pagava mais por ele. O café brasileiro é forte, tem que ser forte. Café de peão tem que acordar, tem que Exatamente. ser... Tinha uma coisa ali, um valor que ainda permanece, né? Permanece. Eu acho que tem um processo de gourmetização que ajuda a pessoa a entender hoje que não, o café de qualidade, ele tem uma torra média. Ele, na verdade, ele destaca as virtudes já da boa cereja madura, de alta qualidade. Esse é um processo
inevitável. E uma das coisas que você sabe bem, aqueles que nos ouvem também, é o paladar ele não retrocede. O Ferreirinha fala muito essa frase. Carlos Ferreirinha, ele usa essa frase, que é o título do livro dele, eu sempre cito ele, cara. E isso é mais pura verdade, ou seja, quando você come um molho de tomate melhor, quando você come um produto melhor, um chocolate melhor, você até opta por comer menos, mas você não abre mão de comer o melhor, ou até de beber o melhor. Tem que voltar às vezes, porque a vida às vezes não é tão justa ou tão ideal como que é, mas a gente sempre vai ficar com o aspiracional de um dia chegar e voltar para aquele ponto, né, cara? Até que aquilo se torne um padrão de vida, é um fato. Exatamente. E um outro olhar, além da importância dessa consciência, desse consumo consciente e ético, e eu defendo e a gente acredita muito também, e é um dos propósitos da marca, é promover um consumo mais consciente e uma alimentação mais saudável. Como que a gente tem procurado fazer isso no caminhar dessa nossa ainda pequena jornada? Uma das formas é por nós incentivarmos o consumo a granel. A gente acredita que a melhor embalagem é que não existe. Quando você opta pela compra a granel, você não só está fazendo o melhor para o planeta, como você está fazendo o melhor para o seu bolso, porque o reais por quilo daquele produto que está ali naquela ilha de quebra-quebras, que é venda a granel, ele é a melhor relação econômica em reais por quilo. Deixa eu só ilustrar para a nossa audiência que talvez não conheça, às vezes a Dengo, uma loja, mas os chocolates são feitos em barras grandes e as barras são quebradas, por isso quebra-quebra, né? Isso. As barras são quebradas e você compra por quilo, né? Por Se gramatura. você quiser consumir 50 centavos dentro de uma loja da Dengo ou menos, você consegue. É lógico que o apetite e a nossa boquinha não vai querer só aquilo. Tem que ser um pedaço razoável. Exatamente, pelo menos uns R$5 eu brinco. Mesmo as drages também, os drages são todos assim. Você tem as embalagens prontas, obviamente para ter conveniência, mas é muito inteligente esse sistema exatamente pela embalagem. E também, né, você inovou muito a embalagem nos últimos anos, tem os próprios lenços, acabam virando, a embalagem acaba vindo quase um presente para as pessoas também. Isso, né, que vem do segundo R. A gente diz que o primeiro R é o reduzir, ou seja, melhor embalagem é que não existe. Então a venda a granel vem e hoje a gente já se orgulha de que pelo menos 1/3 da venda de chocolates é nessa opção. E a gente convida a nós como consumidores ressignificarmos que o novo luxo, o presente sofisticado é a embalagem simples com bilhetinho feito à mão com amor de verdade. É isso aí, estou nessa também. O segundo R é do reutilizar. E como que a gente procurou fazer esse reutilizar? Aí entra os tecidos que tão belamente envelopam as nossas Páscoas ou datas como Natal. Então os nossos panetones e os nossos ovos de Páscoa, eles levam esse tecido, e o brasileiro, com toda a sua criatividade, a gente já viu de tudo. Desde roupa para quadrilha, a cúpula, mas no geral almofada. ele é uma almofada, né? Ele é uma almofada, né? O maior uso comum é uma almofada, mas tem de tudo, de pano de trapo para cozinha, para toalha de mesa de centro, vira de tudo um pouco. O brasileiro é muito criativo. A gente já recebeu o segundo tudo. Uso Roupa para cachorro. O que eu recebo em Natal e Páscoa, após isso, de criações geradas pelos dengosos aí ao redor do Brasil, vai virar demais. Roupa de bebê reborn isso aí. Olha, é provável. Viu? E vai levar o reborn ainda na loja a reclamar que faltou chocolate para ela, né? E o último R, de fato, daí é da reciclagem, né? Mas ele é importante, sem dúvida o é, e a gente procura reduzir muito plástico. Hoje a gente já se orgulha, Caio, que nós somos mais de 90% livre de plástico nas nossas embalagens. Incrível. E o outro olhar da alimentação saudável é a importância que é um processo lento. Nós, como brasileiros ainda, a gente é acostumado a consumir muito açúcar. O brasileiro consome 3 vezes mais açúcar do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E a gente precisa sair desta inércia. Eu digo que nós estamos ali meio anestesiados numa piscina de açúcar. É triste dizer isso, mas a participação do chocolate amargo, ou dark chocolate do inglês, no Brasil, são míseros 11% da categoria no Brasil. Mesmo os Estados Unidos da América, que é o templo do fast food, 35% da participação, 3,5 vezes a mais. E nas nossas lojinhas francesas, 65% da participação, ou mais da metade da participação, já são de chocolates amargos. Vamos chegar ali, eu ia falar um pouco assim, a gente tem um propósito, ou seja, a beleza de como foi criado e como a cadeia se sustenta da forma ideal, mas vamos falar do business. Primeiro eu queria entender de escala, mas já que você falou na França, qual é a diferença de trabalhar, ainda mais com uma briga tão pesada com chocolatiers parisienses e tudo mais, quais são os aprendizados
quando a gente fala de França hoje para você? Nós completamos no último mês de abril 2 anos da primeira operação. Como toda operação nova, eu me recordo aquele dia que estávamos lá inaugurando a primeira loja na França, um resetar e começar do zero. Primeira loja, um país em que não tínhamos um cliente. Mercado voraz de consumo, muito competitivo. Você encontra ali uma boulangerie, uma confeitaria ou uma chocolateria a quase cada esquina. Por outro lado, é uma vitrine para o mundo. Exatamente. Você dar certo em Paris ou na França é uma acreditação para outros voos internacionais ou para a chegagem da marca em outras geografias ou continentes. Passinho para Londres para o lado, passinho para a Bélgica um dia, quem sabe? Exatamente, com toda a humildade, até para um bom suíço talvez, porque não um suíço dengue. também. E o que a gente aprendeu nesses 2 primeiros anos? Temos um bom chocolate, mas ter um bom chocolate não é uma novidade para o mercado europeu. Eles têm outras boas opções de bons chocolates também. Em termos de produto, a nossa diferenciação ali se dá em termos um bom chocolate combinado aos sabores brasileiros. Eu imaginei que ia ser a grande valia. Cupuaçu, Banana, seja a a própria banana mesmo, seja a castanha de caju, sejam outras frutas e castanhas da nossa biodiversidade. O exótico funciona. São coisas que eles ficam pasmos de provar a primeira vez na vida e gostarem. Tá? O segundo elemento que eu digo que eu acredito que nesse curto prazo tem sido até mais importante do que o produto per se é atendimento. Você bem sabe, você mesmo no Varejo Cast faz uma cobertura e mostra que um dos desafios atuais do varejo é gente. E esse movimento acontece nos Estados Unidos, quando vocês fizeram a cobertura da NRF, pós-NRF, acontece no Brasil, acontece também de forma acelerada na Europa. E para um consumidor, às vezes, encavernado e solitário, o atendimento das nossas lojas lá hoje são um dos grandes diferenciais no varejo parisiense. Então, esse aconchego brasileiro, esse jeito, às vezes, até um pouco invasivo do nosso jeito de ser, abraço, faz diferença. E isso faz com que as pessoas voltem para o cafezinho. É pena dizer, mas hoje você pega alguns mercados que, às vezes, o atendimento de um café no dia, ou de um cappuccino, ou de outra bebida, às vezes é o único contato humano que um francês ou um turista em Paris vai ter de qualidade. Então, o atendimento ele tem se mostrado a ser um maior fator de retorno e recorrência de vendas nas nossas lojas em Paris. Fácil não é, vocês bem sabem o quanto hoje é difícil você entregar um atendimento, um nível de serviço superior. E a gente erra também. Não estou falando aqui que a gente não erra, mas hoje fazer um atendimento humanizado, um atendimento caloroso e dengoso, como diz a própria marca, não é um feito fácil ou trivial. Até uma coisa boa de associar, que o atendimento de vocês é dengoso, né, cara? Eu acho que é legal uma coisa para associar com a marca. A gente está quase chegando ao final aqui, Estevão, e eu tenho que te perguntar, a gente está, né, na Biofer, na Natural Tech, uma das grandes questões está essa dúvida do varejista, do produtor, de entrar neste mercado, né? Se a gente fosse deixar uma dica para um gerente comercial de um supermercado ou de uma loja de beleza, que também faz parte desse nicho de mercado também, da saudabilidade, do estilo de vida, da qualidade de vida, o que você falaria para quem está começando? Qual é a jornada, qual a lição que fica, qual é a dica que a gente pode colocar para eles? Eu acredito que todos nós precisamos, por mais desconforto que isso gere, começar a fazer diferente para fazer a diferença. E a pergunta que eu tenho me feito e eu faço a todos aqueles que nos ouvem é: o que o mundo precisa? E daquilo que o mundo precisa, o que eu tenho vocação no negócio para entregar o que o mundo precisa? Fantástico. Eu acho que se a gente combinar o que o nosso negócio tem de vocação com o que o mundo precisa, a gente tem parte, se não total, substancial dessa pergunta e uma boa resposta. Exemplo do que a gente vive na alimentação. Quando a gente olha o novo continente, a região que cada vez mais vai despontar como o centro de desenvolvimento econômico no mundo, que é a Ásia ou Índia, nós vemos ali que o que o jovem quer consumir. Quando você pergunta a ele, ele quer consumir alimentos naturais, sustentáveis e orgânicos, se possível. Perfeito. Então, será que eu estou oferecendo produtos que vão nessa vertente ou não? Isso é responder a pergunta do que o mundo precisa.
E por mais que a minha vocação hoje não seja essa, eu acredito que nós temos que nos reinventar e estarmos abertos a desenvolver as competências. Isso é tão bom, aprender é um dos grandes privilégios que a vida nos dá. Eu também acho. É uma vida muito chata, uma vida Fazer que a gente já sempre aprendeu o mesmo. tudo. Ai. Não, uma vida... Entender que você já aprendeu tudo na vida é muito chato, cara. Muito chato. Eu acho que a pessoa que chega à conclusão que já aprendeu tudo, eu acho que ela não aprendeu nada. Nada, sem dúvida nenhuma. Porque quanto mais a gente vai estudando, a gente vai se percebendo, como já dizia a máxima lá, né? Quanto mais respostas tenho, mais perguntas me faço. Exatamente isso. E Caio, eu acredito que se a gente partir desse prisma de o que o mundo precisa e a gente se questionar das vocações atuais que o nosso negócio possui na alimentação e aquilo que a gente pode começar a fazer diferente, eu não tenho dúvida que tem muito espaço. E daí aquelas palavrinhas que hoje a gente ouve tanto como desafio ou problema, nós vamos traduzir ambas por uma só, oportunidade. É verdade. Muito bem. Dessa forma aqui a gente encerra este episódio do BNCast. Estevão, meu amigo, muito obrigado por estar aqui. Inclusive estamos gravando hoje, 12 de junho, Dia dos Namorados. Tenho que agradecer 2 vezes mais ao Estevão, porque é quase uma Páscoa lá para Dengo, né, o Dia dos Namorados, e está aqui prestigiando o BNCast aqui da Biofer e da Naturaltech. Isso aí, pessoal. A gente volta depois de um próximo episódio do BNCast. Até mais.